Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz. Olha, todo mundo está comentando, o seu cartaz está aumentando. Moça linda, por favor, guarde todo esse amor para um rapaz. Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça. Fala, apicultores! Tudo belezinha com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Apicultura, o canal que valoriza a literatura e defende a causa literária. Dessa vez eu não estou com vontade de rimar não, viu? Gente, conforme nós vimos no vídeo passado, nós vimos sobre o camaleão, certo? E agora nós vimos sobre o camaleão, vimos sobre o arauto, o mentor, o guardião do limiar e sobre o herói. Hoje eu não estou muito lembrado do arquétipo que nós vamos estudar hoje, mas vamos saber daqui a pouquinho, viu? Vamos dar continuidade à sequência destes vídeos do canal, viu? Que a gente iniciou e desde o primeiro vídeo A Jornada do Escritor, que é o livro do Christopher Vogler, e aí nós vamos dar continuidade até terminar o livro. Enquanto eu já falei para vocês, né? Enquanto tiver conteúdo, eu vou gravar e vou gravar. Porque o objetivo é esse, não é apenas gerar conteúdo, mas como graças a Deus tem muito conteúdo, então nós vamos gerar conteúdo, viu? Então deixa eu desabilitar aqui a câmera para a gente dar continuidade à nossa leitura, beleza? Nós paramos aqui na sombra. Vamos fazer a leitura e o estudo hoje sobre o arquétipo da sombra, beleza? Sombra. É impossível manter um bom monstro sob controle. Publicidade de O Fantasma de Frankenstein. O arquétipo conhecido como sombra representa a energia do lado obscuro, os aspectos não expressos, desconhecidos ou rejeitados de alguma coisa. Em geral, é o lar dos monstros suprimidos de nosso mundo interior. As sombras podem ser todas as coisas que não gostamos em nós mesmos, todos os segredos profundos que as pessoas não conseguem admitir sequer para si, as qualidades a que renunciamos e que tentamos arrancar pela raiz ainda espreitam lá dentro, agindo no mundo das sombras do inconsciente. Então, gente, pelo que a autor está dizendo aqui, o arquétipo da sombra é todo o lado obscuro do herói. Ou nem sempre do herói, mas pode ser de um outro personagem. Então, nós já ouvi falar aquele ditado, né? Todo mundo tem um lado obscuro. Pois é, todo mundo tem um lado ruim, o lado bom e o lado ruim. Então, esse era o arquétipo da sombra que tem o seu papel fundamental na jornada do herói. Vamos continuar. As qualidades a que renunciamos e que tentamos arrancar pela raiz ainda espreitam lá dentro, agindo no mundo das sombras do inconsciente. A sombra também pode abrigar qualidades positivas que se escondem ou que rejeitamos por algum motivo. A face negativa da sombra das histórias é projetada nos personagens que chamamos de vilões, antagonistas ou inimigos. Vilões e inimigos em geral dedicam-se à morte, destruição ou derrota do herói. Antagonistas Antagonistas podem não ser tão hostis, podem ser aliados que são atrás do mesmo objetivo, mas que discordam das táticas do herói. Antagonistas e heróis em conflito são como cavalos em uma parelha puxando em direções opostas, enquanto vilões e heróis em conflito são como trens em rota de colisão. Função psicológica. A sombra pode representar o poder de sentimentos reprimidos. Traumas profundos ou culpa podem agravar-se quando exilados na escuridão do inconsciente, e as emoções escondidas ou negadas podem se transformar em algo monstruoso que quer nos destruir. Gente, fazendo outra paradinha aqui, a paradinha de... gente, fazendo uma paradinha aqui para fazer outra reflexão, não sei se vocês já observaram, você que é bem antigo mesmo, que já é velho no assunto, que já assistiu o desenho A Caverna do Dragão, né, cujo título original é Dungeons and Dragons, né, Dragões e Masmorras.
Não sei se você observou, mas tem além do destruidor, tem o, além do Vingador, aliás, além do Vingador, tem aquela sombra que é mensageiro do Vingador, que fala sobre o que está acontecendo com os heróis, onde eles estão, o que se passa com eles. Então, aquela sombra não só é no sentido literal, mas é, é o próprio arquétipo da sombra, porque aquela sombra é um espírito maligno, é um vilão que se dedica à destruição dos personagens, dos heróis. Então vamos continuar. Estou só me citando aqui, me situando aqui entre os exemplos, porque existem vários desenhos e vários exemplos que se encaixam no arquétipo da sombra. Se o guardião do limiar representa as neuroses, então o arquétipo da sombra faz as vezes das psicoses que não só nos atrapalham, mas ameaçam nos derrotar. A sombra pode simplesmente ser aquela parte obscura dentro de nós contra a qual sempre lutamos. Tentamos combater maus hábitos e medos antigos. A energia pode ser uma força interna poderosa com uma vida própria e um conjunto próprio de interesses e prioridades. Pode ser uma força destrutiva, especialmente se não for reconhecida, confrontada e iluminada. Por isso, em sonhos, é possível que as sombras apareçam como monstros, demônios, alienígenas, malignos, vampiros ou outros inimigos apavorantes. Observe que muitas personagens de sombra são também camaleões, como vampiros e lobisomens. Agora vamos para a função dramática. A função da sombra no drama é desafiar o herói e lhe dar um oponente digno de ser combatido. As sombras criam conflito e revelam o melhor de um herói ao deixá-lo numa situação de ameaça à vida. Sempre se diz que uma história é boa quando o vilão é bom, pois um inimigo poderoso força o herói a crescer para enfrentar o desafio. A energia contestadora do arquétipo da sombra pode se manifestar em um único personagem, mas também ser uma máscara usada em diferentes momentos por qualquer um dos personagens. Os próprios heróis podem ter um lado sombra. Quando o protagonista está cheio de dúvidas ou culpa, age de forma autodestrutiva, expressa um desejo de morte, deixa seu sucesso subir a cabeça, abusa do poder ou se torna egoísta em vez de abnegado. A sombra tomou conta dele. Interessante aqui, viu, gente? Lembrando, pelo que o autor, o Christopher Vogler, está dizendo aqui, é possível que o herói também tenha o arquétipo da sombra embutido dentro de si. Ou seja, se nós pegarmos aquele jogo do PlayStation 2, o Jack, a partir do Jack 2 ou então o Jack 3, ele tem um lado negro, um lado obscuro chamado Dark Equal, né, que é o papel, justamente o arquétipo da sombra, segundo o que o autor está falando aqui. E às vezes ele se transforma num monstro, quer dizer, às vezes não, toda vez que ele ativa esse Dark Equal, ele se transforma em um monstro. No caso, toda vez que ele começa a sentir ódio de alguém, ele perde a razão e se transforma em um monstro. E é isso que acontece. Agora vamos continuar aqui, pessoal. Máscara da sombra. A sombra pode se combinar de maneira poderosa com outros arquétipos. Como outros arquétipos, a sombra é uma função ou máscara possível de ser usada por qualquer personagem. O principal mentor de uma história pode vestir a máscara da sombra às vezes. Em A Força do Destino, o rígido sargento interpretado por Louis Gossett Jr. usa a máscara do mentor e a de sombra ao mesmo tempo. Ele é o mentor e segundo pai de Richard Gere, guiando-o através do rigoroso treinamento naval. Mas, em termos da essência de vida e morte da história, Gossett também é uma sombra que tenta destruir Gere e expulsá-lo do programa, testando o jovem até o limite para descobrir se ele tem o necessário para crescer, e quase o mata no processo de revelar o melhor do rapaz. Outra forte combinação de arquétipos é encontrada nas personagens camaleões fatais discutidas antes. Em algumas histórias,
A pessoa que começa como alvo do amor do herói muda tanto que se torna uma sombra, desviando-se para buscar a destruição do herói. Femmes fatales são chamadas de damas sombrias, o que pode representar uma luta entre os lados masculino e feminino de uma pessoa ou uma obsessão com o sexo oposto transformado num estado mental psicótico. Orson Welles criou uma história clássica sobre esse tema em A Dama de Xangai, no qual Rita Hayworth fascina o personagem de Welles, muda de forma e tenta destruí-lo. Uma sombra também pode usar a máscara de outros arquétipos. O personagem canibal Hannibal Lecter, de Anthony Hopkins, em O Silêncio dos Inocentes, é fundamentalmente uma sombra, uma projeção do lado sombrio da natureza humana. Mas também funciona como um mentor, útil para a agente do FBI de Judy Foster, dando a ela informações que a ajudam a capturar outro assassino maluco. As sombras podem se transformar em camaleões sedutores para atrair o herói ao perigo. Podem funcionar como pícaros ou arautos, e talvez até manifestem qualidades heróicas. Vilões que lutam bravamente por sua causa ou vivenciam uma mudança de essência podem ser redimidos e se transformar em heróis, como a Fera em A Bela e a Fera. Humanização da sombra. As sombras não precisam ser totalmente malignas ou perversas. De fato, é melhor que sejam humanizadas por um toque de bondade ou alguma qualidade admirável. Os desenhos animados da Disney são memoráveis por seus vilões, como o Capitão Gancho em Peter Pan, o Demônio de Fantasia, a Rainha Linda, mas malvada de Branca de Neve e os Sete Anões, a glamourosa fada Malévola em A Bela Adormecida e Cruella de Vil em 101 Dálmatas. Esses personagens são ainda mais deliciosamente sinistros por suas qualidades de espirituosidade, poder, beleza ou elegância. As sombras podem também ser humanizadas, tornando-se vulneráveis. O romancista Graham Greene é um mestre em fazer de seus vilões pessoas reais, frágeis. Com frequência, ele faz o herói estar prestes a matar um vilão, apenas para descobrir que o pobre diabo está sofrendo com uma gripe horrível ou lendo uma carta da filha pequena. De repente, o vilão não é apenas uma mosca a ser esmagada, mas um ser humano de verdade, com fraquezas e emoções. Matar uma figura dessas transforma-se numa escolha realmente moral, e não em um reflexo impensado. Ao se criar histórias, é importante que a maioria dos personagens sombra não pensem em si mesmos como vilões ou inimigos. Do ponto de vista dele, o vilão é o herói de seu mito, e o herói do público é seu vilão. Um tipo perigoso de vilão é o homem determinado, a pessoa tão convencida de que sua causa é justa que nada o impedirá de alcançá-la. Inclusive a gente vê isso, por exemplo, no vilão, o Anton Chigurh, no filme Onde os Fracos Não Têm Vez, né? No Country for Old Men, né? Não há nação para homens velhos. E aí o Anton Chigurh, ele é um vilão mesmo determinado. E ele tanto é que ele acaba, desculpa dar spoiler aqui, viu, pessoal, mas tô nem aí. Ele acaba matando o Leo Lee Morse, né, que é o protagonista. E ele estava tão decidido que ele acaba matando o Leo Lee Morse. Então vamos continuar. Cuidado com o homem que acredita que os fins justificam os meios. A crença sincera de Hitler de que era correto, até mesmo heróico, permitiu que ele comandasse as atrocidades mais abomináveis para alcançar seus objetivos. Uma sombra pode ser um personagem ou uma força externa ao herói, ou uma parte profundamente reprimida do herói. O médico e o monstro representam vividamente o poder do lado obscuro na personalidade de um bom homem. Sombras externas devem ser banidas ou destruídas pelo herói. Sombras internas, como vampiros, podem ter seus poderes confiscados, o que as tira das sombras e as leva à luz da consciência. Algumas sombras podem até ser redimidas e transformadas em forças positivas.
Uma das figuras de sombra mais impressionantes na história do cinema, Darth Vader da série Guerra nas Estrelas, revela ser o pai do herói. Toda a vilania é finalmente perdoada em O Retorno de Jedi, fazendo dele uma figura benigna e fantasmagórica que cuida do filho. O Exterminador também evolui de máquina mortífera dedicada a destruir os heróis em Exterminador do Futuro, para ser um mentor protetor dos heróis em Exterminador do Futuro 2, o julgamento final. Como outros arquétipos, as sombras podem expressar aspectos positivos e negativos. A sombra na psique de uma pessoa pode ser qualquer coisa que tenha sido oprimida, negligenciada ou esquecida. A sombra recobre sentimentos sadios e naturais que acreditamos que não devemos mostrar. Mas a raiva sadia ou a tristeza, se oprimidas no território das sombras, podem se tornar uma energia nociva que nos atinge e solapa de formas inesperadas. A sombra, a sombra também pode ser um potencial inexplorado, como a afeição, criatividade ou capacidades psíquicas que seguem não expressas. Caminhos não trilhados. As possibilidades de vida que eliminamos por fazer escolhas em vários estágios podem se reunir na sombra, aguardando o momento em que serão levados à luz da consciência. O conceito psicológico do arquétipo da sombra é uma metáfora útil para entendermos vilões e antagonistas de nossas histórias, bem como compreender os aspectos não expressados, ignorados ou profundamente ocultos de nossos heróis. Então, gente, como conclusão final, nós entendemos aqui que o arquétipo da sombra é utilizado, na maioria das vezes, se não forem todas as vezes, é utilizado como uma metáfora para entendermos os vilões e os antagonistas, ou seja, e às vezes também para entender os segredos mais obscuros da mente humana e do herói, que também luta, afinal de contas, o herói também tem as suas vontades reprimidas e os seus desejos obscuros. Então, esse foi o arquétipo da sombra. No próximo vídeo, nós vamos ver sobre o aliado, esse arquétipo aqui, beleza? Então, nós vamos ver direitinho. Eu agradeço a você por ter acompanhado a leitura. Muito obrigado desde já. Vou deixar os meus contatos aqui. Gente, eu não estou deixando mais meus contatos na descrição do vídeo. Não é nem por maldade, mas é, é porque nos outros vídeos já tem os meus contatos. Então eu acho chato ficar repetindo toda hora. Assim, eu não vou ficar implorando por atenção de ninguém, não. É quem quiser conversar comigo, eu tô aqui à disposição, estou aqui no meu cantinho, né? Cantinho, zona de conforto. Eu estou aqui à disposição para conversar com quem quer que seja. Não é sem fazer acepção de pessoas. E se eu puder ajudar em alguma coisa, será um prazer. Obviamente, ninguém sabe de tudo, assim como eu também não sei de tudo. Mas eu estou buscando me aperfeiçoar para me tornar um escritor melhor. E é o que eu quero que aconteça com você também. Eu quero que você se torne um escritor e uma escritora melhor, cada vez melhor. Então, pessoal, muito obrigado desde já pela sua doce querida companhia, beleza? Obrigado por assistir os nossos vídeos. O meu contato é 99982 0768. Esse é o meu WhatsApp, 999820768. O meu Gmail é rodriguesubiratã788@gmail.com. rodriguesubiratã788@gmail.com, beleza? Então muito obrigado desde já e fui.